Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Retornamos aí aos nossos vídeos dos capítulos, né, dos livros Nutrição Comportamental. E nesse capítulo, nesse vídeo, eu vou falar do capítulo 8, que fala de habilidades de comunicação. Então, basicamente, né, a ideia aqui é o seguinte, a Marlia Alvarenga, que é a autora, e o César Vicente, né, os nutricionistas, ela professora doutora. Ele, à época, não era, eu não sei se ele fez, tá? Mas os dois são nutricionistas. E aí começa dizendo o seguinte, né? Basicamente, olha, que para realizar o aconselhamento nutricional e promover a mudança do comportamento, né? Não basta o conhecimento técnico em nutrição e nem as habilidades específicas relacionadas à nutrição comportamental. Ou seja, até o capítulo 7, nós, né, no caso o livro, ele vem conceituando o que é a nutrição comportamental, o que diferencia a visão da nutrição comportamental da visão tradicional, quais são as bases da necessidade dessa nutrição diferenciada. No capítulo anterior, por exemplo, foi no capítulo 7 foi uma diferenciação, uma comparação entre aconselhamento e prescrição. E agora, os autores desse capítulo dizem o seguinte, bem, você já sabe o que é nutrição comportamental, você tem conhecimento de nutrição, já sabe o que é nutrição comportamental e sabe que é preciso promover a mudança de comportamento. Porém, se você não tiver as habilidades corretas para comunicar essa, todos esses assuntos, você não vai ser bem sucedido. E aí, né, tudo isso está na introdução do livro. E aí, ao mesmo tempo, os autores dizem o seguinte, olha, infelizmente, a formação do nutricionista não tem uma consistência grande entre prepará-lo para estar interagindo com o seu paciente, seu cliente, né? Então, as habilidades desse capítulo são muito discutidas assim, como você vai realizar o aconselhamento nutricional. Você, né, das habilidades que você precisa aí, claro, obviamente de comunicação, nesse atendimento nutricional, o que você deve, não deve, né, fazer, ou não deveria. Então, por exemplo, aqui, eles falam primeiro das necessidades básicas, né, estou olhando aqui o livro e o caderno. Então, por exemplo, necessidades básicas, né? Manter contato visual, né? Então, está prestando atenção no que o paciente, o cliente está falando, né? Sem encarar, sem, né, julgar. E esse olhar tem que ser ajustado à medida que o paciente vai dando feedback, como ele se sente, né? Se ele, né, não um olhar muito inquiridor, mas, tá? Mas a ideia todas as habilidades são para, claro, para a gente informar as coisas, estabelecer usar as técnicas de indução comportamental para a produção do comportamento, mas essas técnicas de comunicação, elas têm aquele vínculo, pelo que eu posso entender, de reforçar e estabelecer essa comunicação para que essa jornada de aconselhamento seja mais adequada. Então, não encarar, né? Isso é uma coisa, eu estou vendo aqui se eu coloquei o meu relógio, né? Então, não encarar, não coloquei. Não encarar, demonstrar empatia, então aquela coisa assim, né? O cliente está falando, você tem que mostrar interesse, né? No outro, tem um capítulo inteiro que falava que empatia não é olhar não nos olharmos nos olhos do cliente, mas é olhar o mundo com os olhos do cliente, né? Ou do paciente. Então, demonstrar essa empatia, né? Até porque os autores dizem aqui que é muito natural para o ser humano que nós percebamos quando as pessoas estão mostrando um interesse falso, um interesse fingido. Então, ter essa empatia, estar interessado realmente, né? Então, ou seja, nesse primeiro momento eu estou usando as habilidades de comunicação e os autores falam que essas habilidades de comunicação envolvem tanto comunicação verbal como não verbal. Então, aqui, essas coisas do olhar, da empatia, ela vai estar sendo também muito transmitida aqui, que a gente está falando, pela comunicação não verbal, né, a postura, né? Eu lembro que quando eu fazia pós-doc, né, meu orientador, às vezes estava em reunião, aquelas reuniões demoradas, às vezes eu fazia assim, né? Assim, ele falava, tipo, para ele era um desrespeito fazer isso, porque esse altamente você está mostrando que está cansado, não está interessado, está passando aquela ideia, né? Então era a comunicação não verbal aparecendo aí. Então manter o tom de voz apropriado, né, quando você estiver conversando, ele vai falar com... Mas manter aquele tom, né, não alto demais, não baixo demais, não monótono, monocórdico, quando a pessoa dorme, né, então, um tom de voz ali adequado, né. Me lembra as aulas de didática, quando eu fazia, que eu sou licenciado, a professora fala, olha, tem que ter um tom de voz, né. Demonstrar confiança, porque se o cliente sente que você está inseguro, por exemplo,
ele pode não se abrir, não contar os seus problemas, né? Então eu estou só comentando, tá, Jorge, gente? A ideia é resumo dos capítulos, mas cada tópico desse tem algumas explicações e até exemplos, né? Não ser julgador. Então, ao longo de vários capítulos aparece isso, né? Não julgar, né? A nutrição comportamental, ela entende que o alimento é muito mais que alimento, o nutriente tem toda uma história, cada um tem a sua história de vida, e não cabe a ninguém, muito menos o terapeuta nutricional, que eles vêm falando aqui agora, a partir do capítulo 6 vem falando, né? Do capítulo 7, não é o nosso papel julgar moralmente, isso está errado, está certo, né? Não, o nosso papel é entender aquele ser humano que está diante de nós, com toda a sua complexidade, assim como nós somos complexos, e permitir que ele se sinta acolhido pela nossa postura. Então, a gente não vai usar de julgamento, porque a gente quer, na verdade, estabelecer um vínculo sincero com ele, não julgar, corrigir, porque quem julga, corrige, sempre dá a entender que tem uma visão melhor, que é mais perfeito que o outro, tá? Então, não ser julgador. O que mais que ele fala? Falar devagar de forma calma, né? Fazer uma pergunta por vez, então não atropelar a informação. Aí ele vai falar do tipo de pergunta que se faz, mas a ideia é fazer uma pergunta por vez para comunicação lógica. Não estamos falando de comunicação, né? Ficar mais clara, não ficar confuso, não confundir o cliente, paciente, né? Aí se diz, de novo, né, chamar pelo nome, o Dale Carnegie falava naquele livro lá, né, como fazer amigos, impressionar a pessoa. Falei, agora me fugiu o nome dele. Nesse livro do Dale Carnegie, ele falava que o som mais importante que um homem pode ouvir é o seu próprio nome, né? Como influenciar, fazer amigos e influenciar pessoas, né? O som mais importante que alguém pode ouvir é o seu próprio nome. Então, quando você chama o paciente pelo nome, que você me demonstra interesse, mas aí, de novo, ele enfatiza, eu já falei agora, tem que ser um interesse verdadeiro, um interesse real, né? E também ele diz que a forma que você chama tem que ser cuidadosa para que a pessoa tímida pode se sentir julgado por você estar tratando ela, tá? Aí ele vai falar que todas são habilidades básicas, mas que na condução, né, dessa comunicação vai ter momentos de pergunta, momentos de escutar, momento de responder, momentos de informar. Então, a partir de certo ponto aqui, ele comenta as habilidades básicas que a gente falou, e ele começa com essas coisas, né, sobre perguntar. Então, basicamente, aqui no perguntar, ele vai falar que não tem certo fazer pergunta aberta ou fechada, né, que cada um tem sua aplicabilidade e a sua vantagem, né. O que os dois autores criticam é que, muitas vezes, o profissional da área de saúde, inclusive o nutricionista, obviamente, usa só quase perguntas fechadas, né? Porque elas são muito boas para obter uma informação específica, mas por outro lado elas não são boas para que o paciente se expresse, diga os seus sentimentos, os pensamentos dele ali e outras informações que vão permitir você criar um vínculo com ele, porque esses pensamentos e vínculo, claro, dentro da história alimentar do paciente. Então, ele se lamenta porque poucas pessoas usam, né? Pouca gente usa, é bom. Usam essas habilidades de pergunta aberta. Então ele fala assim, ó, pergunta tradicional. Tem um quadro, né? Exemplo de perguntas abertas que usa como e porquê, como e o que. Então ele fala que o porquê pode ser entendido como algo de julgamento. Então seria melhor você começar as questões como e o que. Então, por exemplo, por que você não come fruta? Seria mais interessante perguntar, né? De outra maneira. O que você, o que você não gosta nas frutas? Como foi para você tentar comer frutas? O que acontece quando você coloca uma fruta na boca? Quais são as primeiras lembranças de fruta? Ou seja, não são perguntas de porquê, né? E cai, só dar um exemplo assim sobre, por exemplo, diário alimentar, né? Por que você não faz um diário alimentar? Isso é uma pergunta tradicional. Aí seria melhor fazer o que acontece quando você tenta escrever o diário alimentar? Como o diário alimentar afeta a sua rotina? Como é olhar para o seu diário alimentar, né? E ver o que você comeu durante o dia. Então, no perguntar, vão tendo essas características, né? A questão da pergunta aberta, a questão fechada, a forma tradicional de fazer. Então, o porquê pode ser entendido como algo de imitador, algo de jogador. Então, se faz com perguntas usando como, o que e o que, né? Aí ele vem falar da escuta. E lógico, aí vem aquela escuta, e que ele diz que escutar, eles dizem que escutar é diferente de ouvir. Ouvir tem a ver com os sentidos, né?
a captar a onda sonora e tal, mas escutar é estar disposto, até eu falo aqui, né, ouvir está ligado mais ao sentido de audição, escutar, por sua vez, exige ouvir, mas, além disso, também prestar atenção, sentir e perceber, ou seja, né, é estar ali como tá mais comum dizer hoje, né, estar presente ali, né, estar em corpo e alma, como se diz lá no ditado, né, não está ali só, né, está realmente ali prestando atenção, porque como a gente já falou, o cliente é um ser humano com a sua história, ele tem necessidade de ser acolhido, de afeto, então você está escutando ali. E aí, claro, ele vai falar de algumas coisas que ajudam no escutar. Escutar com atenção significa tornar-se disponível internamente para ouvir, né? Reconhecendo porque é importante. Então, ou seja, quando fala em corpo e alma, ele usa a expressão aqui, reconhecendo porque é importante, silenciando os seus próprios pensamentos. Quer dizer, quando você silenciar os seus próprios pensamentos, é você estar de corpo e alma, estar à disposição do outro, né? Apreciar, quer dizer, demonstrar que aquela história para você aprender aquilo que está dizendo que aquilo é importante, você está realmente ouvindo, tendo prazer, ou pelo menos tá interessado naquilo, né? Não está julgando, resumir e refletir, né? Então, eles, a ideia é mostrar que é uma forma de você, quando você pega o que o paciente falou e depois de uma certa pausa você repete aquilo com as suas palavras, tal, dá ao paciente a noção que você entendeu ou que você está ouvindo, né? Aí ajuda ele a fazer reflexões em cima daquilo. Clarificação, que é quando alguma coisa, por exemplo, né, você demonstra escuta atenta, então, quando uma mensagem está ambígua, por exemplo, confusa, você faz uma entrada ali para ver se você pode melhorar aquilo, né? Reformular alguma coisa, é uma outra habilidade. E aí ele vai começar a falar do responder, né? Então, porque a resposta, então ele fala assim, né? Um atendimento nutricional envolve uma conversa, geralmente é caracterizada pela pergunta, pela escuta e resposta ou informação. As estratégias de resumir, refletir, clarificar, essas que a gente falou até agora, anteriormente são denominadas respostas de escuta. Quer dizer, porque elas, na verdade, são, mesmo que a gente tenha perguntado alguma coisa naquele momento, se refere basicamente ao que o paciente falou. Por outro lado, tem umas respostas de ação, que são as respostas onde entram as percepções e os dados do terapeuta nutricional. Tá? Então, nessa hora, eles falam, por exemplo, de 3 estilos, ou de 3 formas. Então, o estilo mais diretivo, o que acompanha e o de orientação. Então, esses 3 estilos, então, como é que fica essa coisa do perguntar, do escutar e do informar? Então, por exemplo, no estilo mais diretivo, a pergunta tem um peso, o escutar tem um peso, mas o informar tem um peso maior. É quando o terapeuta nutricional mais fala, dá informação mais diretivo, né? O acompanhar é um estilo um pouco diferente, onde a pergunta tem um peso assim, o escutar tem um peso muito grande e o informar um peso bem menor. Então, você escuta. E ele fala que o estilo mais equilibrado de todos é o orientar, onde o perguntar, o escutar e o informar tem um peso similar. Mas aí eles falam também o seguinte, que nenhum é melhor que o outro, né? Que todos eles podem ser usados adequadamente conforme o momento, tá? Então eles falam dessa coisa aí. Aí vai falar sobre informar, né? Várias características que ajudam a gente a dar informação. Que a gente escutou, a gente respondeu e agora a gente vai informar. E tem várias formas aí, né? Por exemplo, falar, pedir informação, pedir permissão. Quer dizer, quando ele fala assim, quando o cliente pergunta para você, ele está te dando a permissão para você falar, para você interagir, mas às vezes tem questões que ele não formula diretamente, então o que ele deixa de perguntar, você percebe que você precisa dar uma informação, aí você pede a permissão para ele. Informar oferecendo opções, então, em vez de você simplesmente prescrever, você chega a uma conclusão que é preciso fazer tal ação no hábito alimentar da pessoa, na forma da pessoa lidar com o alimento. Mas ao invés de você simplesmente impor um caminho, você dá opções, formula com a pessoa diferentes opções, como é que fala? Formula opções para que a pessoa ela possa, como é que se diz? Preservar a autonomia, né? Eles falam assim, estimular a autonomia e a participação, né? Outra coisa nesse perguntar, né? Nesse informar, perdão. Já estou no informar, estou com escutar, já passei o responder aqui, né?
e adotou no informar. Então, uma outra coisa que é importante se informar é que muitos pacientes se sentem mais confortáveis quando você diz para ele como outras pessoas, outros clientes, os pacientes, claro, não tem nada a ver com quebrar ética profissional, sigilo profissional, é isso. Mas assim, como outras pessoas, claro, sem revelar nome nem nada que eu estou falando, mas como outras pessoas passam por esses problemas, passam por esses caminhos, passam, né? E aí tem outras coisas na informação, como por exemplo, uma tríade, né? Informar, verificar e informar, ou seja, você informa, vê o que a pessoa entende, depois informa de novo. A questão do evocar, fornecer e evocar, quer dizer, você traz um assunto à discussão, dá a informação para a pessoa e depois vê o que ela entendeu sobre isso, ou seja, ela tinha uma percepção, você lembra, lembra que você me falava sobre isso e tal, aí você dá algumas informações para ela, daqui a pouco você pergunta de novo para ver se a percepção dela como é que tá. Né? Então ele vai falando de várias situações disso. Às vezes é preciso confrontar, né? Confrontar, tudo isso dentro de informar. É preciso confrontar, né? Quando você entende que há coisas ali que precisam ser discutidas, né? Mas esse confrontar não é um confrontar de briga, né? São questões complexas. Por exemplo, você está vendo uma discrepância, né? A pessoa quer mudar, tá relutante ali, e você então vai usar estratégias para confrontá-la, para que ela perceba as coisas, e vocês vão chegar a um ponto melhor. Ele fala, ó, entretanto, existem regras básicas para confrontar, né? Antes do confrontar, é preciso criar um relacionamento pessoal, de confiança. Só confrontar o paciente se estiver apto a aceitar isso. Faça do confronto uma descrição num julgamento ou avaliação. Tá? Então, ele dá um exemplo aqui. Um exemplo pode ser começar com, eu prefiro falar com você. Um exemplo pode ser com, eu prefiro falar com você. E seguir com, algo que escuto. Não, você chega e fala, eu preciso falar com você, né? Um confronto. Aí você diz, olha, tem algo que você sempre fala, eu sempre escuto isso. Estou confuso e gostaria de entender melhor. Ou seja, você percebeu ali uma contradição entre a fala e a ação, por exemplo, e você faz esse confronto, tá? Então, são várias coisas aqui, né? Ensinar novas respostas, tudo isso dentro de informar, né? Novas formas de ver, novas formas de fazer. E aí eles meio que já vão terminando, basicamente, falando sobre situações comuns e desafiadoras no atendimento nutricional. Então, como lidar com questões a todos aqui a gente falou aqui, né, dos atributos, e aí eles vão para frente e dizem assim, opa, eu não coloquei, né? Aqui, ó, que é esse último aqui, ó. Como lidar com situações comuns e desafiadoras. E essas situações comuns e desafiadoras são, por exemplo, o cliente querer saber sobre sua vida. Então diz assim, né, às vezes, né? Ah, mas você já foi gordo? Você faz dieta? Você treina? Né? Você é casado? Sei lá. Você tem filhos? Então, e aí ele diz o que você tem que pensar, né? Você vai querer dar essas respostas? Aí ele diz, olha, às vezes as pessoas não, alguns terapeutas nutricionais preferem não responder e devolvem a questão para o cliente. Você pode falar assim, né? Como que essa resposta te ajudaria de que maneira, né? Você está me perguntando qual a ideia, então você volta para o indivíduo. Porque ele diz assim que você tem que prestar muita atenção no que você vai dizer se o pessoal que está fugindo dessa coisa do atendimento, né? Porque o cliente, o paciente, ele tem o sigilo dele garantido. O seu não, quer dizer, de repente o que você fala pode se tornar público e você não tem o que fazer. Mantendo foco durante a consulta. Então, por exemplo, aqui a questão então, situação complexa. O cliente começa a falar de tudo quanto é coisa, de falar, que ele diz assim, entre aspas, para você, enquanto terapeuta nutricional, aquela informação é inútil. Inútil, assim, não dá para aproveitar para o atendimento, né? Então, aí você deixa ele falar um pouquinho e resgata. Então, eu vi que você teve um final de semana bacana. E aí, como é que foi esse final de semana no preenchimento do seu diário alimentar? Traz ele. Né? Ou, às vezes, você percebe que o cliente está muito mal, você deixa ele falar um pouco, né? Então, quer dizer, no primeiro caso seria um aquecimento para quebrar o gelo, você deixa ele falar um pouco. E no segundo caso, você vê que ele está muito confortável, muito incomodado com alguma coisa, você deixa ele falar um pouco mais, tal. Até o ponto que, por exemplo, se você perceber que é uma coisa muito intensa, uma coisa muito repetitiva, tal, pode conversar com o cliente, por exemplo, da questão da terapia, né? A possibilidade dele fazer terapia, conversar com ele de uma forma adequada, introduzir esse assunto, ou se ele faz terapia, perguntar para ele se dizer para ele, olha, talvez o nosso trabalho aqui junto, né, assistência e tal,
nesse meu acompanhamento que eu tenho com você, possa ser melhor eu entrar em contato com o seu terapeuta, trocar umas ideias e tal. O que você acha? Então, seria uma possibilidade, né? Aí ele diz assim, a última coisa, né? Lidar com a resistência. Então, o indivíduo está resistente, né? Então, você traz ele, né? Você, olha, eu vejo que você tem dificuldade em fazer isso aqui que a gente combinou, por que está acontecendo? Tem uma sugestão, quer dizer, né, lidar. Então, na verdade, esse capítulo, pessoal, é justamente isso, né? Foi um capítulo dizendo, olha, fazendo um apanhado geral, dizendo assim, olha, você já sabe que é nutrição comportamental, você tem os conhecimentos técnicos de nutrição, você tem o conhecimento que você deve ajudar o paciente a mudar de hábito, colocar novos hábitos na vida dele, mas não adianta nada ter toda essa série de informações, né, se você não sabe se comunicar. E aí começa dizendo, olha, a formação do profissional nutricionista não é uma formação que enfatiza, que habilita o indivíduo a desenvolver técnicas, né, adequadas de comunicação. Então aí ele vai dizer das habilidades lá básicas que a gente falou, né, todas aquelas habilidades básicas que se nós analisarmos, elas têm a ver com criar um ambiente propício, a forma de lidar com o cliente, né? Permitir uma relação, evitar julgamento. E aí depois eles vão e diz assim, olha, todo atendimento ali, ele vai ter um momento de escuta, um momento de você vai ter que fazer respostas, um momento que você vai informar. E aí eles vão vão quebrando esses três grandes pontos, dizendo, né, formas adequadas de escuta, formas mais adequadas de informar, formas mais adequadas como estou falando aqui, perguntar. Então, é isso, né? Então, como eu tinha dito no capítulo passado, no vídeo passado do capítulo 7, a partir do 7, né, o 7 era meio que o último capítulo que caracterizava a nutrição comportamental, falava sobre o que é, e a partir do 8 eles já vinham mesmo com as ferramentas, né? Então, com o que fazer, né? Aquele lance que eu estava lendo no outro dia num livro, que muita gente sabe que tem que fazer, mas não sabe como fazer. Então, até o capítulo 7 foram dados todos os elementos, a fundamentação teórica e o porquê dessa visão de nutrição comportamental é uma visão mais adequada do que uma visão de prescrição, uma visão tradicional. E já no 8, então, começam a vir aí as ações. Então, tá bom, você já sabe de tudo isso, você já se convenceu da questão da nutrição comportamental, embora no capítulo 7, lá eles dizem, ó, nem todo nutricionista vai ficar confortável com essa visão de ser um terapeuta nutricional, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto, né? Vai ter que buscar habilidades e competências que você não teve na sua formação inicial, né? Vai ter que buscar sair do conforto, isso vai te desafiar, isso vai testar a sua confiança. E eles dizem, não, mas é gratificante. Né? Então, vamos dizer assim, caso você chegou no capítulo 8, então vamos supor que você topou essa jornada. Então, agora você vai meter a mão na massa, então nós temos as ferramentas aí. Então, é basicamente isso. Ok, pessoal? É sempre bom aí estar com vocês, né? Falando com vocês. É claro que isso é uma mensagem, eu não estou diretamente, mas a gente sente como se tivesse, né? Falando aí diretamente com vocês. É mais ou menos aquela coisa, eu gosto muito de ler, né? Então, a gente está lendo um livro lá, sei lá, tem um personagem, né? E você, ainda muitas vezes que o personagem seja mais ou menos descrito, você cria na sua cabeça uma personalidade, um jeito, imagina ele fazendo as coisas. Então, quando você grava um vídeo aqui, você imagina as pessoas assistindo, né, as dúvidas, as coisas. Então, é sempre bom gravar aí esses vídeos. Espero sempre aí que vocês, assim como eu, aprendam alguma coisa, né? Porque eu, quando estudo, leio, faço um resumo aqui, eu me obrigo a tentar entender melhor, então espero que também isso ajude vocês a pelo menos se interessar pelo assunto. Claro que eu sempre recomendo, né? Leia, porque você vai ter a sua própria visão sobre isso. Mas, enfim, deixe seu like, chame seus amiguinhos e até um próximo vídeo. Muito obrigado, abração, tchau, tchau.